Eu disse para alguém hoje à tarde que quando nós falamos do Espírito Santo, normalmente algumas coisas espirituais acontecem. O que pregar depois de quarta-feira e depois de ontem? Será que sobrou alguma coisa? Eu vou tentar. Atos capítulo 19. Acompanhe comigo essa leitura. Os irmãos me perdoem se os irmãos me verem saindo antes do culto terminar, porque eu tenho um compromisso depois do culto, tá bom? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em quem sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler esse texto e em seguida eu vou pedir que vocês repitam após mim. Amém? Ouça o que a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Vamos fazer mais um exercício. As mulheres, 1, 2 e 3. Os varões, para terminar, em uma única voz bem forte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Se você puder, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bota mais alto. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Tome o seu assento. Eu quero que você redobre a sua atenção. Deixa eu começar devagar, para que você entenda todo o contexto dos versículos que nós acabamos de ler. O capítulo 19 de Atos, o apóstolo Paulo, ele está no decurso de sua terceira viagem missionária. Paulo já havia passado por cidades como Anfípolis, Apolônia,
Tessalônica, Bereia, Atenas, chega em Corinto e logo em seguida atraca em Éfeso. Éfeso, só para nós entendermos, era uma cidade poliglota, cosmopolita. Junto com a cidade de Corinto, Éfeso era uma cidade em efervescente crescimento. Nestas duas cidades, Paulo gastou tempo e disposição para pregar o evangelho. E tanto em Corinto como em Éfeso, essas cidades deram muito trabalho para Paulo. Em Corinto, a idolatria e a promiscuidade era o cartão de visitas da cidade colhedora. Em Corinto, havia uma grande atração turística, que era o culto à deusa Afrodite, com as suas prostitutas cultuais, que estavam ali recebendo seus visitantes para um culto em forma de sexo, a sua deusa. Quando você começa a analisar Paulo em Éfeso, Paulo vai se defrontar com algo semelhante que acontecia na cidade de Corinto. Na cidade de Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que se encontrava no centro da cidade, um templo à deusa Diana. O templo que era dedicado à prática de orgias, de idolatria. Em Corinto, Paulo ficou 18 meses evangelizando a cidade, mas em Éfeso, o texto do versículo 10 e Atos 19 vai dizer que Paulo ficou 2 anos discipulando um grupo de discípulos. E a esses novos discípulos que vai estar no cerne do capítulo 19 de Atos. Esses homens, de alguma forma, eles foram discipulados, e muito provavelmente pelo ministério de Apolo, um grande pregador eloquente do século I. Só que eles tinham um agravante, eles tinham conhecimento limitado acerca do Espírito Santo. E é quando Paulo e sua equipe de missionários chegam em Éfeso e encontram esses 12 homens, a primeira coisa que Paulo faz ao chegar na cidade e encontrar esse grupo de 12 varões é fazer uma pergunta emblemática. Ouça isso aqui. Paulo pergunta para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? A resposta daqueles homens causa espanto no apóstolo Paulo. E eles respondem dizendo: nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. E Paulo então, ele procura mais informações sobre o grau de conhecimento deles, fazendo uma outra pergunta. Paulo diz: em que sois batizados? E eles respondem: no batismo de João. E esse João, não confunda com o evangelista, esse João é o João o Batista. E aqui há um certo equívoco, porque em Lucas 3,16, João Batista declara que ele está batizando com água para o arrependimento, mas que viria um após ele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então eles tinham a informação de que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas só é equívoco ao responderem para Paulo que eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. E aqui tem um agravo e traz um indicativo: ou eles negligenciavam a atuação do Espírito Santo, ou eles demonstraram total desinteresse pelo Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses. Aliás, essa é a grande realidade dos nossos dias. Ou nós negligenciamos o Espírito Santo, ou nós estamos criando desinteresse pelo agir do Espírito Santo. Paulo agora sabe que aqueles 12 homens estão no caminho certo, mas o que falta a eles era o complemento das informações sobre o Espírito Santo. Eles são batizados no batismo para o arrependimento, mas o batismo sobre o falar em línguas era algo desconhecido para eles. E aqui, essa realidade traz à tona algumas verdades que eu pontuei aqui. Primeira grande verdade, ouça isso aqui:
devemos desmistificar o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ser batizado no Espírito Santo. Parece antagônico o que eu vou dizer, mas ouça: para ser batizado como Espírito Santo é necessário ser cheio do Espírito Santo, mas é possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. E as Escrituras incentivam o batismo com o Espírito Santo, e o maior exemplo disso é Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e o resultado disso foi que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. Os discípulos de Éfeso, eles são cheios do Espírito Santo, porque creem em Jesus. Se você pegar João capítulo 16, versículo 8, João afirma que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ela já está sendo cheia do Espírito Santo, porque quem vem convencendo ela da necessidade de salvação é o Espírito Santo. Ouça isso aqui: quando alguém chega por essas portas, senta na igreja, e na hora do apelo ela levanta a mão, ela não está apenas aceitando Cristo naquele momento do apelo. O Espírito Santo já vem produzindo frutos de arrependimento lá em outras situações. As circunstâncias o empurram para dentro de uma igreja, e foi isso que aconteceu comigo e com você. A pessoa que levanta a mão, ela já é cheia do Espírito Santo, não há dúvidas, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, diferentemente de quem é batizado no Espírito Santo. Mas a pergunta que surge é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu sei que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Posso pregar? A Bíblia nos diz o que é ser cheio do Espírito Santo. Ouça isso aqui: ser cheio do Espírito Santo é perseverar na doutrina dos apóstolos, estar em comunhão com os diferentes, partir o pão e participar das orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é obedecer a ordem de ficar em Jerusalém. Lucas 24, 49. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é superar as diferenças para pôr de pé quem está caído na porta do templo. Atos capítulo 3. Ser cheio do Espírito Santo é revelar no altar a nossa verdade. Joel capítulo 2, versículo 13. Ser cheio do Espírito Santo é ser transformado em outro homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Ser cheio do Espírito Santo é ser santo quando o apelo envolve desvio de conduta. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Necessidade de sermos batizados como Espírito Santo, porém há o perigo de ser batizado com o Espírito Santo e se esquecer de ser cheio do Espírito Santo. A pergunta de Paulo é pertinente: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Paulo não está falando com o novo convertido. Paulo está falando com gente que crê em Jesus, mas desconhece o poder, a unção e a eficácia do Espírito Santo. Paulo não está falando de enchimento do Espírito Santo quando ele pergunta àqueles homens. Paulo está falando de novas línguas. Ser batizado com o Espírito Santo é uma necessidade da igreja, pois é este batismo que nos capacita e nos dá ferramentas para o ofício. Por outro lado, vivemos a era de uma espiritualidade mascarada, aonde há muitos batizados que deixaram de serem cheios do Espírito Santo. Vou fazer algumas perguntas. O que adianta ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo? Bicho, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu estou sentindo uma coisa tão boa. Tem muitos que são batizados no Espírito Santo, mas que deixaram de ser cheios do Espírito Santo e estão ocupando espaço de quem quer ser cheio do Espírito Santo.
Nunca meça a espiritualidade de uma pessoa pela quantidade de línguas estranhas que ela fala pela boca. A Bíblia incentiva ser batizado com fogo e continuar no fogo. Diga para quem está perto de você: é para ser batizado no fogo e continuar queimando no fogo do Espírito. Diga mais uma vez: não aceite a frieza espiritual na sua espiritualidade. Foi batizado no fogo, continue no fogo. Precisamos desmistificar o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo. A segunda verdade em Atos capítulo 19, que chama a atenção, é que não há pleno conhecimento sobre as coisas espirituais sem ser subordinado a uma liderança. O grupo que Paulo encontrou em Éfeso não tinha pastor. Não tem líder o grupo. Por isso o conhecimento deles eram limitados, pois não estavam sob liderança para os discipular. Deixa eu fazer um apêndice aqui. Olha aqui, olha aqui. Cuidado com essa história de que seu negócio é com Deus e não com os homens. E esses ainda usam a Bíblia para agir dessa forma. Eles usam o texto em que Pedro declara às autoridades romanas e que importa obedecer a Deus e não aos homens. Só que aqui trata-se de um outro contexto. Se Deus quisesse que você obedecesse supostamente a Ele, Ele não deixaria liderança na igreja. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então, a coisa tem regra. Eu vou usar um texto bíblico de Números capítulo 12. A Bíblia diz que Arão e Miriam murmuraram da liderança de Moisés. Deus só usa ele? Por que Moisés tem que ser o líder? Deus ouviu. Chamou Arão, Miriam e Moisés na porta da tenda da congregação e desceu na Shekinah. Arão e Miriam, vem cá. Eu posso usar vocês? Eles disseram: pode. Eu dou sonho para vocês? O Senhor dá sonhos. Eu revelo as coisas para vocês? Revela as coisas para nós. Aí Deus olha para eles e diz: com ele é diferente. Com ele eu falo face a face. A Bíblia diz lá em Números 12 que na mesma hora Miriam ficou leprosa. A pergunta que surge é: por que Arão não ficou leproso? Se murmurou também. O grande problema é que quando Deus vai querer punir Arão, ele olha para o peito dele e vê uma éfode com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, o Urim e Tumim, a autoridade dele. Era como se Deus estivesse dizendo: como é que eu posso punir a autoridade que eu dei ao próprio homem? Se Deus respeita a autoridade que Ele dá ao próprio homem, quem sou eu e quem é você, comedor de arroz e feijão? Aqui. Não há pleno conhecimento sobre as coisas espirituais sem ser subordinado a uma liderança. Quem não gosta de ficar debaixo de uma liderança não pode dizer que é um servo completo, ainda que o estereótipo seja de pentecostal. Quem não obedece não pode dizer que é espiritual. Quem anda aleatório na fé fica sem argumento diante dos questionamentos de Paulo. Recebestes vós o Espírito Santo? Nunca ouvi falar. É claro, não tem pastor.
Deixa eu pular um pouquinho. Terceira grande verdade no texto: o revestimento espiritual nos prepara para suportarmos os dramas de uma promessa. Observe mais uma vez a pergunta de Paulo: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Paulo apela ao grupo dos 12 para a necessidade do revestimento espiritual. Paulo, além de argumentar sobre o batismo no Espírito Santo, ele indaga aqueles homens se eles sabem sobre a importância da cobertura espiritual necessária àqueles que creem. E a Bíblia revela a importância da atuação do Espírito Santo na vida de quem crê em Jesus. Ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede junto ao Pai quando nós não sabemos conseguir, ou quando nós não conseguimos expressar a nossa verdade, a nossa realidade junto a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina quando nos falta sabedoria. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos inspira a revelar fatos que ainda não aconteceram. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos direciona quando a nossa vontade está equivocada. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos aquece quando a alma está fria. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que mexe com o nosso interior. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que sara as nossas feridas, colocando o seu óleo e o seu vinho. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá a ousadia e a força para superar os dramas da vida. E aqui eu começo a pregar. Eu disse que há uma necessidade para sermos revestidos do Espírito Santo para suportar os dramas de uma promessa. Parece que Paulo ratifica os ensinos de Jesus sobre a importância da presença do Espírito Santo quando os dramas chegam na vida de alguém que tem uma promessa. Dentre tantos ensinos de Jesus sobre a necessidade de ter a presença do Espírito Santo, encontramos em Atos 1:8 a hermenêutica do Espírito Santo na vida de quem tem uma promessa. Deixa eu fazer uma pergunta: quem tem promessa aqui? Não. Quem tem promessa? Levante a sua mão, levanta. A mensagem de hoje ela é profética. Toda promessa tem os seus dramas, e é o Espírito Santo que vai te dar força para você superar os dramas de uma promessa. Ouça isso aqui, veja o que o texto diz: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos os que têm uma promessa, em algum momento serão afrontados ou confrontados por sentimentos opostos. E é aí que você vai precisar do Espírito Santo. Quem tem promessa será alvo dos ataques de Satanás. Quem tem promessa precisa suportar sentimentos adversos com o auxílio do Espírito Santo. É por isso que ele é chamado de Paracleto ou Paraclito. E o termo Paracleto significa aquele que vem ao nosso lado como um amigo. Você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder seu emprego, você pode perder os seus amigos, você pode perder credibilidade, você pode perder tudo, até o seu ministério. Mas a única coisa que você não pode perder é a presença do seu amigo. O seu amigo não pode sair de perto de você. Eu tenho uma notícia para te dar, crente que entrou por essas portas: o seu amigo hoje vai carregado com você para a sua casa. Eu poderia citar diversos textos sobre a necessidade de crer no poder e na soberania do Espírito Santo, mas em Atos 1:8
prende a nossa atenção pela profundidade do teor espiritual proposto por Jesus. O que Paulo está perguntando para os discípulos em Éfeso corrobora com aquilo que Jesus ensinou sobre a necessidade de ter o Espírito Santo. Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele havia dito para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Agora, no dia da sua ascensão aos céus, 10 dias antes do Pentecostes, ele volta a lembrar aos discípulos sobre a importância do Espírito Santo na vida de quem tem promessa. E no mesmo contexto, Jesus afirma em Lucas 24:49, que está enviando a promessa de seu Pai. Olha o que ele diz: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu tenho que fazer uma ênfase nesse texto para declarar. Ele está dizendo: fica até ele agir, fica até ele descer, fica até ele se manifestar. Mas fica, labassorei calabachúria, fica. Jesus está se referindo à promessa do nascimento da igreja, debaixo do fogo do Espírito Santo, que aconteceria no cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 10 dias depois. Mas ele alerta antes dizendo: vocês receberão uma virtude que descerá sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui temos a promessa de Jesus em nos dar o Espírito Santo, que nos fortalecerá contra os dramas vividos por alguém que crer e que está na rota das promessas. Atos 1:8 mostra a unção do Espírito Santo na vida de quem crer. Eu não estou pregando para incrédulo. Eu não estou pregando para quem veio aqui para ver o que vai acontecer. Eu não estou pregando para alguém que está aqui aleatoriamente ou veio se apresentar. Eu estou pregando para gente que crê. Eu estou pregando para gente que acredita. Então ele está dizendo: fica em Jerusalém, até que vocês sejam impactados e visitados pelo Espírito Santo. Vocês receberão uma virtude que há de ir ou de vir sobre vós, para me ser testemunha. Me permita trazer alguns ensinamentos sobre Atos 1:8. Primeira lição de Atos 1:8. Jesus promete uma virtude para quem continua crendo. Vou dizer de novo. Jesus está prometendo derramar força para quem escolher aguentar. Ele está dizendo: a minha virtude vai descer, mas vai descer na vida de quem continuar crendo. Agora ouça isso aqui. Por que continuar crendo? Porque tem aqueles que deixaram de crer, e isso é simples. Jesus aparece ressurreto e está se despedindo dos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Poucos dias depois aconteceria o Pentecoste. E aí o termo Pentecoste vem do grego, que significa 50, 50. E isso tem um significado. A festa do Pentecoste começava 50 dias depois da festa da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus foi morto às vésperas do primeiro dia da Páscoa. No terceiro dia ele ressuscita. Portanto, no início da Páscoa, Jesus aparece ressuscitado, deixa a sepultura. E Atos capítulo 1 versículo 3 afirma que ele passou 40 dias com os discípulos,
dando as suas últimas instruções. Só que Paulo vai acrescentar algo mais. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, que Jesus apareceu ressuscitado para 500 pessoas. Jesus passou 40 dias com 500 pessoas dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, olha a minha mão, olha o meu lado, eu estou vivo, eu como peixe com vocês, eu bebo mel com vocês, eu estou vivo. Então eu fui 40 dias com 500 pessoas. No 40º dia ele lança a promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E só então ele passa a levitar. Sabe quando a promessa se cumpriria? 10 dias depois, no 50º dia, na festa do Pentecostes. Aqui. Só que surge uma grande questão. Atos capítulo 1 diz que apenas 120 ficaram. A pergunta que surge é: aonde estão os 380 que em 10 dias abandonaram a promessa do Jesus que eles viram vivo na frente deles? Será que a pandemia tirou aqueles que estavam do nosso lado? Será que a falta de crença, o desestímulo, o desânimo acabou com a promessa de quem não aguentou mais superar? Mas ele está dizendo: a minha virtude vai descer para quem continuar acreditando. Eu não sei quem deixou de acreditar por causa da pandemia, por causa do medo, por causa das aglomerações, mas eu estou aqui, você está aí, e nós continuamos acreditando. E sabe qual é o resultado disso? Virtude vai ser derramada, virtude vai ser derramada, virtude vai ser derramada para quem continuar acreditando. Deixa eu ver quem é que continua acreditando. Deixa eu saber se tem crente que continua acreditando na promessa. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Diga: Senhor, pode acontecer o que vier. Pode vir lockdown, pode vir regra, pode vir decreto, mas eu continuo acreditando. Eu não largo a promessa. A pergunta do Espírito Santo nessa noite é: aonde estão os 380? A palavra virtude, no original, é uma palavra grega chamada de dínamos. E dínamos significa força, poder. Dínamos traz a ideia de energia constante. É a palavra dínamos que vai dar origem à palavra em português para dinâmica e dinamite. Ouça aqui, Jesus está prometendo o seu dínamos para quem decidiu aguardar. Você não entendeu? Está aguardando, está recebendo força. Está esperando, está sendo revestido. Está dizendo: Deus, está demorando, mas eu continuo esperando, então receba força. Diga: Deus, está doendo, está demorando, não acontece, mas eu vou continuar aqui, então tome força. Tome força, toma virtude, toma dinamite, toma a força do Espírito Santo para aguentar os damos de quem está esperando uma promessa. Deus vai mandar força
para você aguentar. Diga para quem está perto de você: Deus vai mandar força para você aguentar. Não, diga mais uma vez: Deus vai mandar força para você aguentar. Mas caído no caminho você não fica, para trás você não fica. Se você não puder caminhando, vem se arrastando, mas venha, porque aqui ainda é hospital. Quer receber energia espiritual? Então receba a virtude, receba a presença do Espírito Santo. Seja tocado agora, seja renovado, seja sarado, seja tomado, seja renovado. Deus vai mandar força para você aguentar. Jesus não te deixará monótono, aguardando a promessa se cumprir. Ele tem poder para gerar dinâmica naquilo que está parado. Dínamos, dinamite, energia. Tem algo monótono? Tem algo que está parado? Ele vai dizer assim: eu vou trazer uma dinâmica diferente. Ele está dizendo: a minha dinâmica vai mexer com o que está parado. O que é que está parado na sua vida? Cita para ele agora. Diga: Deus, está parado isso. Diga. Então você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu tomo posse da virtude, porque eu quero ver aquilo que está parado se mexer. Escute, a dinamite vai explodir quando você escolher superar. Jesus promete te ajudar a você esperar. Ele está dizendo: toma da minha virtude, vai aguentando. Porque faltam 10 dias para o Pentecostes. Diga para quem está perto: falta pouco. Você não entendeu, eu estou pregando para quem crê. Falta pouco. Isso aqui é profético. Falta pouco. Silas, falta pouco. Enquanto isso, vai bebendo da fonte. Enquanto isso, vai tomando a virtude. Falta pouco. Rabadai kala sorebadai kala sheikanas. Rebeca ladai sheika lada sorebandaia. Rencada la sheika lada sora. Arandai kaladaraba sheika rabalai karabassou. Diz o meu Espírito Santo: eu sustento você, eu cuido de você, eu te carrego no colo. Radai calassora bacalabas. Recebe o abraço do Espírito Santo. Recebe o abraço do Espírito Santo. Ouça isso aqui. O texto revela que a virtude vem para quem está disponível ao Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. O texto está nos mostrando que a virtude só vai descer sobre a vida daqueles que estão disponíveis. Eu estava aqui ontem, eu ouvi quando alguém disse que o vaso de Deus não foi feito para ser admirado, e sim para carregar conteúdo. Veja o que o texto diz: derramarei a virtude que há de vir sobre vós.
vocês, minhas testemunhas. E aqui a palavra testemunha do texto original significa mártir. Ouça o que ele está dizendo: eu vou derramar a minha virtude para quem quiser ser um mártir. Testemunhas é mártir. Alguém disposto a usar a própria vida em favor de algo ou de alguém. A ideia que se tem de mártir é aquele que oferece a própria vida em favor de algo ou de alguém. E Jesus está dizendo: a minha virtude só desce para os disponíveis. É mais ou menos assim: a minha virtude só desce para quem quer ser gastado. Ele está dizendo: só desce para quem quer gastar a sua vida e deixar ser gastado por Ele. A pergunta que surge é: por que não temos tanto batismo com o Espírito Santo como acontecia antes? Por que o Espírito Santo não atua com tanta intensidade como ele agia no passado? E a resposta é simples. A resposta é que quando o Espírito Santo paira sobre nós, ele encontra poucos disponíveis. Tem gente trocando a oportunidade de ser instrumento pela vida particular. Tem gente trocando a oportunidade de receber a unção por causa da sua prioridade que se tornou acima da vontade dele. Tem gente que troca os momentos de prazer com o Espírito Santo por qualquer outras coisas. Mas ele está dizendo: eu vou derramar a minha virtude não para quem está ocupado com outras coisas. Eu vou derramar a minha virtude para quem está disponível. Cadê os disponíveis? Cadê os disponíveis? Você não recebe virtude trocando a prioridade de estar aqui fazendo outra coisa. Deus tem poder para suprir a tua necessidade e te trazer para a casa dele, porque o que nós estamos precisando é adorá-lo. Ser disponível, está disponível. Na presença do Espírito Santo não tem lugar para a gente que está disponível com outras coisas. É por isso que não desce o Espírito. É por isso que nós não temos tanto batismo com o Espírito Santo. É porque nós não estamos vendo tanta curas como havia antes, porque nós estamos invertendo as prioridades. Mas ele está dizendo: eu vou derramar minha virtude sobre minhas testemunhas. Marte alguém que queira gastar a vida em prol da causa dele. Enquanto não voltarmos a se gastar e deixar ser gastado por Deus, haverá pouca virtude. É por isso que metade sente, metade não sente. Pergunte para alguém: está disponível? Pergunte para alguém: quer ser usado? Então fala para ele: estampa o teu vaso, que ele quer te encher hoje. A nossa grande verdade sobre o porquê da pouca virtude é que nós estamos nos acostumando a oferecer o resto para Deus. É resto de louvor, é resto de oração, é resto de pregação, é resto de culto, é resto de força, é resto. Então ele está dizendo: não tem virtude, não tem cura, não tem unção, não tem ousadia, porque você me oferece resto. Eu não quero que rasgue as vestes, eu quero que rasgue o coração. Eu quero altar, eu quero vida santa, eu quero vida limpa. Dentre muitas coisas que o Espírito Santo procura na Bíblia, 3 se destacam. Primeiro, o Espírito Santo procura coração quebrantado e contrito para habitar. Ouça isso aqui, você que está quebrado, ouça isso aqui.
Às vezes, a voz do vaso quebrado agrada mais a Deus do que a voz do vaso inteiro. Deus procura coração quebrantado e contrito. Não importa o que você fez, mas se o coração está quebrado, Ele diz: é um ambiente perfeito para mim. Segunda coisa que o Espírito Santo procura na Bíblia: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque em espírito, algo que é interno. Porque é verdade, ou em verdade, algo que é externo. Aquilo que é externo e aquilo que é interno tem que coincidir com o que você fala, tem que coincidir com aquilo que você é, tem que coincidir com a sua conduta. Então Ele está dizendo: os verdadeiros adoradores não é o que está com o microfone na mão. Os verdadeiros adoradores não é o que usa terno, não é o que usa gravata, não é aquele que tem a sua saia no pé. Os verdadeiros adoradores, eles expressam a sua verdade no íntimo. Tem adorador? Tem adorador? Chegou os adoradores nessa noite. Terceiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo procura os disponíveis. Ele está parando aqui, ó. É como se ele estivesse aqui em Gênesis 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Para quê? Para encontrar matéria-prima para construir. Vou dizer de novo: o Espírito parava sobre as águas do abismo, procurando matéria-prima para construir. Ele está fazendo ele está dando um voo panorâmico aqui, ó. Aqui eu estou encontrando disponíveis. Aqui nos ministros eu estou encontrando disponibilidade. Aqui em cima do altar eu estou encontrando disponíveis. Na nave da igreja, disponíveis. Lá no fundo, levanta a mão, levanta. Receba a virtude aí atrás. De trás para frente, de frente para trás. O Espírito Santo está dizendo: eu vou encher. Disponíveis. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível. Eu estou disponível nesta noite, Espírito Santo. Aqui. Deixa eu terminar. A terceira verdade do texto: Jesus está dizendo: a virtude não desce sem propósito. Derramarei a minha virtude, que há de vir sobre vós, para que vocês sejam minhas testemunhas. Para qual propósito? Quando você passar em Jerusalém, a virtude está lá. Quando você passar na Judéia, a virtude está lá. Quando você passar por Samaria, a virtude está lá. Aqui. A virtude não desce sem propósito. Toda vez que a virtude do Espírito Santo desce, ele nunca desce sem cumprir o seu propósito. Escute: Jesus não prometeu virtude para ser exibida exclusivamente dentro de quatro.
lembre-se, toda vez que Deus se manifestar, Ele vem consertar alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. No jardim, Adão e Eva tinham comunhão com Deus na viração do dia. Adão e Eva faziam as suas atividades durante o dia, mas o grande anseio do casal era esperar anoitecer e aguardar Deus na viração do dia. É mais ou menos assim. Você acordou hoje na expectativa: Deus, tem que ser hoje à noite. Você fez as suas atividades do dia, mas o seu grande anseio, Senhor, à noite. Eles ansiavam a viração do dia. Quando eles desobedeceram e pecaram comendo o fruto proibido, só havia um jeito de consertar o erro. Eles deveriam esperar a viração do dia para Deus consertar o estrago. E a viração do dia chegou. São 22 horas, vai dar. Chegou a viração do dia. Ele está dizendo assim, ó: eu te trouxe porque eu quero consertar esse vaso com a presença do meu Espírito. Ei. Na viração do dia, o Espírito Santo conserta tudo. Ouça isso aqui. O Espírito Santo não derrama a sua virtude sem propósito. Jesus, Ele está dando 3 endereços para onde a virtude deve cair. Jesus nunca irá te dar um itinerário sem que antes Ele não tenha passado lá primeiro. Todos os caminhos por onde você passar, Jesus passou antes de você. E Ele sabe exatamente o que você precisa fazer para seguir o passo dele, ou os passos dele. Ouça isso aqui. Primeiro endereço: Jesus promete derramar virtude para a testemunha que se propõe a passar por Jerusalém para viver a promessa. E por que primeiro em Jerusalém? Coloca aqui para mim João capítulo 1, versículo 11. E eu finalizo a mensagem. Por que Jerusalém? Olha o que o texto diz: veio para o que era seu, e os seus, sabe qual é o nome disso aqui? Rejeição. Ele está dizendo: eu vou derramar minha virtude quando a rejeição bater na sua porta. O que tinha lá em Jerusalém? Rejeição. Veio para os que eram seus. Sabe aquele sentimento de você chegar no ambiente e as pessoas olhar para você, e o olhar das pessoas diz tudo: você não é bem-vindo aqui. Ele está dizendo: se prepare, porque você vai testemunhar a minha virtude lá em Jerusalém. Você não entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro endereço da virtude é a rejeição. A rejeição é um câncer que consome todas as energias sentimentais de suas vítimas. Ouça isso aqui. Eu nunca falei o que eu vou falar aqui. Aos 3 anos de idade, eu estava na creche, lá na Vila Formosa, quando em uma brincadeira com o meu coleguinha, ele me empurrou. Eu bati a minha cabeça na parede. Sofri um traumatismo craniano, afundamento de crânio. Eu tenho uma cicatriz até hoje. Foi colocado pino aqui dentro. Mas o meu maior desafio era voltar para a classe, para a turma, com a cabeça enfaixada, e as pessoas colocarem apelidos.
3 anos de idade. Sofri muito na minha infância por causa dessa cicatriz. Apelidos na escola. A pior fase para mim foi a adolescência. E para mim ser aceito no grupo, eu tinha que fazer tantas coisas erradas. Eu não queria fazer, mas eu fazia porque eu queria ser recebido pelo grupo. Sabe o que eu fazia? Quem conhece a região de Ipiranga vai saber o que eu estou falando. Eu ia para a rua Lino Coutinho, Agostinho Gomes, com um paralelepípedo na mão, esperando o ônibus passar e todo mundo dizendo: joga, joga, joga. Eu não queria fazer aquilo, mas quando o ônibus passava, eu pegava o paralelepípedo e jogava. E eu via todo mundo se alegrando com isso. Eu ficava feliz, mas dentro de mim era coisa errada que eu estava fazendo. Mas eu tinha que fazer para ser aceito. Quando eu não fazia o que queria, eu era o rejeitado, por causa da minha cicatriz. Um dia, eu queria ir tanto numa matinê. Falaram para mim: você não pode ir porque você não tem uma calça big. Aquelas calças afogadas. Eu vim para a igreja com 18 anos quebrado. Quando eu tive minha primeira oportunidade de ministrar, zombaram de mim. E aquilo foi criando um bloqueio. Falava para mim que eu pregava todo errado. Eu continuei pregando errado, mas eu melhorei um pouco. Falaram para mim que eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu peguei aquilo. Eu vou pegar essa rejeição toda. Eu vou transformar ela em força. Fui para os estudos, fui fazer curso, me preparei. Eu tive um professor de teologia, ele disse o seguinte para mim: se você quer ser um pregador, seja diferente dos demais, não seja mais dos mesmos. E eu disse para ele: como fazer para ser diferente? Seja você. Os rótulos não te definem. O que te define é o que a virtude pode fazer por você e através de você. Satanás sabe o meu calcanhar de Aquiles e de vez em quando ele apresenta a rejeição. Mas eu digo para ele: aqui você não entra. Em Jerusalém eu já recebi a virtude, bispo. Jerusalém não me assusta mais. Eu vou passar por Jerusalém cabeça em pé, porque eu tenho virtude, eu tenho a unção. Eu sou homem de Deus. Receba, 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 receba. A rejeição Deus cura hoje e diz: se não estão te aceitando, eu te aceito. A graça te abraça. Segura, segura para você vir com mais força. Ele está dizendo: a virtude também vai descer na Judéia. Judéia. Diga comigo: Judéia. Judéia. Coloca aqui João capítulo 7, só para fundamentar o que eu vou dizer. João capítulo 7, versículo 1.
E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ninguém que quer matar alguém não fará isso se for movido pelo ódio. Na Judeia, o ódio predominava. Nós já vamos cantar. Aqui, Jesus foi vítima do ódio gratuito e revidou o ataque com a virtude. Ouça isso aqui: quem está aguardando a promessa não revida a provocação. Quem estar aguardando a promessa vai encontrar gente que não gosta de você sem motivos. Quem estar aguardando a promessa não guarda rancor esperando o dia da vingança. Quem estar aguardando a promessa não pode reter o perdão. Sabe por que o Espírito Santo é simbolizado pela pomba? Por duas razões. A pomba é a única ave no reino animal que não possui fel no coração. Segundo, a pomba é dócil, ela não provoca. A pomba, ela não aceita provocação. Você não vai escapar da Judeia, pois é a Judeia que te prepara para os confins da terra. Se coloca de pé. Mas ele disse, aqui ó, ele disse: não se esqueça que você vai encontrar os samaritanos pela frente. Judeu e samaritano não se falam, não se comunicam, pastor Jader. Sabe que João capítulo 4, versículo 4 vai dizer: era necessário ele passar em Samaria. E por que era necessário passar por Samaria? Por duas razões. Primeiro, quem estava na Judeia queria ir para Galileia, ou dava a volta para Samaria, ou passava pelo meio de Samaria. Quem dava a volta para Samaria, 6 dias de viagem a pé. Quem passava pelo meio de Samaria, 3 dias de viagem. E Jesus passa pelo meio de Samaria por uma razão. Primeiro, ele tem pressa para resolver problema antigo. Não saia daqui sem encontrar com o passado e resolver as pendências. Segunda razão: Jesus passa por Samaria para dar o fim a uma guerra. Você não pode dizer que você é cheio do Espírito Santo se você vive em guerra com alguém. Você não pode dizer que é pentecostal se anda brigando com o povo. Você não pode dizer que você é pentecostal se Samaria te incomoda muito. Passa por cima. Feche seus olhos. Coloca as mãos sobre o teu coração. Coloca as suas duas mãos sobre o teu coração. Ei, fecha os olhos, fecha. Fecha os olhos. Fecha os seus olhos, fecha. Fecha. Deus não derrama a sua virtude sem propósito. Até porque o Pentecoste vai descer no cenáculo. Vai ter promessa se cumprido no meio daqueles que decidirem ficar no cenáculo. Quem quer vir para o cenáculo? Quem quer estar no meio do cenáculo, no meio da promessa? Ouça isso aqui. Só existe Atos 2 porque houve Atos 1. E em Atos 1 ele está dizendo: vai descer a virtude, para que em Atos 2 se cumpra o dia de Pentecostes.
Com as suas mãos sobre o teu coração, fecha os seus olhos. Ó, o Espírito Santo, Ele passa aqui curando todas as anomalias. Ele paira sobre as águas, como em Atos 2. Pode cantar.